Olá pessoal, bem-vindos, esse é o canal do Bela Tchau. Eu sou Angélica Guiar, hoje é 21 de junho de 2020, agora são 23 horas 08 minutos, eu não sei quando é que eu vou postar esse vídeo, daqui a pouquinho, talvez já seja meia-noite, a segunda-feira aqui 22, mas enfim, tô correndo e vou tentar ainda postar daqui a pouquinho, colocar no ar. Bem, primeiro dia de verão e eu sou Angélica Guiar, né? Me apresento. Se você tá vendo o vídeo pela primeira vez, eu falo um pouquinho da minha experiência aqui na Itália. Estou falando um pouquinho do vírus também, desde que começou a pandemia aqui, né? Na Itália. E, pois é. Então, pessoal, hoje é o primeiro dia de verão. A primavera, o vírus roubou da gente, né? Então, e parece que o tempo combinou com a nossa quarentena, porque choveu muito aqui, choveu demais. Agora tá fazendo frio por a época, né? Hoje não, que tá calor, né? Meu filho ligou, tive que falar com ele lá fora, porque aqui dentro do apartamento, meu apartamento tinha um problema estrutural, então ele foi feita uma reforma, agora ele retém muito calor, né? Porque aqui a gente passa mais tempo no frio do que no calor, então ele no verão ele diventa, né? Diventare italiano, ele se torna, né? Se torna muito quente, né? O forno, eu falo meu micro-ondas, né? Eu tenho que pegar, olha que eu nem peguei ainda os ventiladores que estão lá na garagem, né, no meu depósito, tem que trazer porque agora começa a ficar muito quente. Então, começaram as férias, né? Férias, eu não sei nem o que é isso num ano de pandemia, né? Mas muita gente está viajando, meu vizinho de casa aqui viajou. Então, quer dizer, as pessoas estão realmente querendo se divertir um pouco, relaxar, porque foi muito pesado mesmo esses dias o que o que a gente passou e tem passado até agora. Então, todo mundo tem vontade de sair um pouco e se distrair, e é justo, é legítimo, né? Nós estamos aí nessa semana, né? Acabaram as aulas também, e também um ano estranho, quem teve que dar, porque aqui tem o exame oral, né? Tipo assim, quem é velhinho que nem eu, sabe que muitos anos atrás tinha admissão, né? Quando você, né? Então aqui não tem vestibular para as faculdades, tem alguns cursos que tem exame. E eles têm, é como se você tivesse que fazer uma admissão. Não chega a ser um vestibular, mas né? Que é o exame de maturità, né? Então tem que ser presencial, tem chamada oral, e então tem que ser feito de modo, né? Presencial, sem abraço, sem nada. Os meninos fizeram, o pessoal fez, né? Minha amiga que é professora, ela participou, estava muito nervosa, enfim, deu tudo certo, graças a Deus. Esse ano foi como foi, né? Então é isso, pessoal. É um ano complicado, a gente tem que encontrar forças, né? Eu não vou viajar, não vou para lugar nenhum, né? Não tô afim. Meu marido tá querendo muito tirar alguns dias e, sabe, mas não tenho ânimo, porque infelizmente quem mora fora, se você mora fora do Brasil, você sabe do que eu tô falando, a gente sempre fica dividido, né? Então eu sofri com o vírus aqui, agora tô sofrendo com o vírus no Brasil, né? Os números assim estão absurdamente altos, né? O pessoal tá difícil de entender, o brasileiro que usar máscara, distanciamento social tem que ser feito de uma maneira bem rigorosa, porque senão essa pandemia, essa epidemia, essa pandemia não vai passar no Brasil, e não vai demorar muito, né? Então muita gente, vai custar a vida de muita gente ainda, dói no coração falar isso, mas já chorei porque eu vim morar pra cá e eu não quis, né? Nunca
me desliguei da TV brasileira. Eu sigo algumas pessoas que falam do Brasil, tenho os meus familiares que moram no Brasil, então as notícias eu tinha alguns questionamentos. Tem uns programas na TV aberta brasileira que eu não curto de jeito nenhum. Então, mas agora por conta do que está acontecendo, a gente está vendo na Globoplay, né? Tá seguindo aí, vendo o Jornal Nacional e tudo. Eu vou confessar, hoje de manhã eu vi, né, a entrada que eles fizeram com todas as pessoas, né? Que morreram, 50 mil pessoas, e eu chorei. Chorei porque eu acho que a gente não merecia passar pelo que a gente está passando no Brasil, né? Não merecia. Então, uma situação bem difícil, bem difícil. Eu queria que fosse tudo diferente, mas infelizmente, tá? A gente pegou uma estrada muito complicada, né? Tumultuada. O governo não ajudou. A gente tem que dar, né, nome aos bois, né? Eles falam, a responsabilidade era estadual, municipal, mas tem que ter um líder. O nosso regime é presidencialismo e a gente tem que seguir, a gente tem que ter um exemplo lá de cima, né? Para poder seguir. A gente não teve esse exemplo, né? O Brasil está vivendo tempos assim terríveis, terríveis mesmo. E então eu tô vendo isso, né? Tô assistindo tudo isso e tô muito mal. Se eu falar que eu tô bem, então não tô afim de passear, não tô afim de nada, eu tô afim que isso passe logo, né? De me manter bem, né? Que não é fácil também você se manter bem, né? Tanto física, de maneira física e também psicológica, né? Você fica abalado. Então é difícil, mas eu espero que a gente supere isso logo, né? Que isso passe, que seja um momento assim que o Brasil supere isso e que depois a gente vá para apuração, né? Vamos apurar de quem é as responsabilidades, porque tem, gente. Tem, isso tem. Isso tem de verdade. Voltando aqui para Itália, né? Por que eu falo um pouco da Itália? De repente você tem interesse, você sonha em vir morar na Itália, ter algum parente, ou de repente você gosta de curtir aí, de saber como é que é a vida no exterior, né? Eu sempre fui muito curiosa, né? Então, se você não viu os outros vídeos, aí tem a minha história. Desde os 16 anos eu queria morar, não morar, mas conhecer, fazer uma experiência no exterior, né? Então, primeiro eu queria ir para Nova York, nunca fui para Nova York, e vim parar na Itália em 2000, também de uma experiência negativa que eu tive em Londres, que eu estudava letras, então precisava da fluência no inglês. Fui parar em Londres, deu tudo errado, era o meu ano sabático, e eu aceitei a proposta de au pair numa família no Piemonte, né? E aí começa a minha história na Itália, e eu vou deixar você curioso, você vai olhar os outros vídeos, que eu depois eu vou ter muito prazer de que esclarecer qualquer coisa, se você tiver a curiosidade, né? Se você não tiver também, para mim é igual. Tenho poucos seguidores no canal, mas eu sou muito sincera com os meus seguidores. Eu tenho muito afeto por cada um de vocês, acreditem. Então eu queria até me envolver mais, mas eu espero que vocês entendam, no caso de fazer mais vídeos e tudo, que esse é um momento bem assim, bem delicado da vida de todos nós, né? De todos nós. Então, tem dificuldades financeiras, tem dificuldade de saúde mesmo, né? De tudo, mesmo a desocupação, né? Isso gera muito mal-estar, né? Então tem problema de desocupação na Itália, tem problema de desocupação no Brasil, né? O Brasil é muito precário, né? Então a maioria, se não trabalha, não come, né? Não tem para quem recorrer. Então é isso, pessoal.
Eu gostaria de fazer um vídeo curtinho hoje, porque só para dar um alô mesmo. Teria alguns assuntos para falar, mas eu decidi não falar por conta de... Quero fechar assim só com uma mensagem positiva. A gente tá torcendo pelo Brasil. A gente sabe que o brasileiro é forte, a gente vai passar por tudo isso, esperando que todos bem, né? Quem perdeu algum parente, algum amigo, eu tive pessoas que, por exemplo, casados com os meus parentes, né, que perderam, né, tias, né, e primos e tal. Então, muita gente foi parar no hospital. Meu filho teve Covid, graças a Deus de uma forma leve, mas levou quase 3 meses para melhorar, né, para não ter mais nada. Enfim, queria só desejar para vocês um ótimo final de domingo, uma excelente semana, que tudo isso, né, que essa curva maldita, né, abaixe e sigamos em frente. Um abraço grande.